A paz, irmãos, eu vou estar deixando uma palavra para o seu coração e que vocês venham meditar na palavra de Deus, que se encontra em Êxodo capítulo 10, versículo 2. E também para que vocês pudessem contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Deus, o Senhor. A maioria das vezes, quando a gente quer ser pregadora, quer ser levita, pastora, pastores, a gente pensa que tudo é fácil. Quando eu comecei a ser pregadora, eu pensava que as coisas eram fáceis. Mas assim, depois eu fiquei sabendo que não é fácil, é difícil seguir o caminho certo de Deus. Quando a pessoa se uma pessoa chegar para falar para você que é fácil seguir o caminho de Deus, ela tá mentindo. Porque talvez ela tá falando que é fácil porque ela tá fazendo as coisas erradas. Por isso que para ela tá fácil. Mas para nós que fazemos as coisas certas no caminho de Deus, as nossas coisas ficam difícil. A caminhada fica difícil, mas Deus está do nosso lado. Então, no começo, nós fica falando é fácil, mas depois vamos ver que a prova, ela fica mais difícil, fica mais pesada. E também tem um ditado que fala bem assim, Jesus não dá uma cruz para você que você não possa aguentar. Então, assim, e essas provas, elas ficam vindo. E tem pessoas que começam a zombar de você. Fala bem assim, aquela ali não tem valor, aquele ali jamais vai ser pastor, aquela ali jamais vai ser pregadora. Por muito tempo eu fiquei remoendo o meu passado. Eu falava, todo lugar que eu ia, eu pensava que as pessoas sabiam do meu passado. Mas isso é coisa do inimigo, colocando na sua cabeça, na sua mente. E o inimigo, ele é esperto. Ele não dorme, ele fica trabalhando dia e noite para até você cair. Porque que estão no mundo já estão perdidos os que estão no mundo. Agora os que estão na igreja sendo verdadeiro, ele está tentando derrubar. Porque da igreja já tem uns derrubado, né? Não presta atenção na palavra, não faz as coisas certas de Deus. Então, se é na área sentimental que você sofre mais, ele vai tocar. Se é na sua mente, ele vai tocar. Se é com seus filhos que você tem problema, que você sabe que você tem problema com seus filhos, ele vai tocar. É as áreas que o inimigo, as áreas que você mais sofre, que ele vai tocar em você. Então aqui ele está falando, e isso, né, como eu zombei dos egípcios, quantas coisas espantosas eu fiz no meio deles. Aqui na história de Moisés, Êxodo, ele faz uma passagem e Faraó, ele não acredita em Deus, mas ele sabe que Deus é todo poderoso, mas ele continua o coração ficando fechado. E por muitas vezes tem muita gente que parece Faraó, que vê o milagre acontecendo, vê os livramentos acontecendo e continua com o coração fechado para Deus. Fala, será que é Deus mesmo? Aí isso é uma coisa comum, acontece isso mesmo. Então as pessoas, elas ficam com essas dúvidas. E não pode ser assim. Tá sabendo que é Deus, mas fica com aquela remoendo as coisas. Fica com o coração duro, igual o Faraó tava. Então, Jesus precisa levar para o deserto, para o vale, para saber que Deus é na vida daquela pessoa. E às vezes a gente somos assim, coração duro. Então você que quer ser pregadora, pastor, continue no caminho de Deus, não desista. Porque você usa roupa longa, porque você leva a Bíblia para todo lugar, não desista, não continue assim, não importa com a opinião dos outros. Um dia eles vão ser libertos também. E assim vocês ficarão sabendo, ainda vai acontecer, já está acontecendo, que eu sou Deus, o Senhor. Deus, você já reparou quando você vai ler a Bíblia que está escrito Deus é com D maiúsculo e quando fala deuses lá desses tempos é D minúsculo? Porque nosso Deus já é grande. Esses deuses não valem a pena. Larga esses deuses. O que é esses deuses, irmã? É a prostituição, é a fofoca, sai dessas conversas que não agrada ao Senhor. Seja verdadeira. Você sabe por que você está achando fácil o caminho? Porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque se você estivesse fazendo as coisas tudo certa, o inimigo estaria tentando você e você falaria que é difícil. E não é fácil seguir os caminhos de Deus. E Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: O Senhor, o Deus dos Hebreus, disse isso. Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim?
E o faraó, ele era coração duro, igual tem muitas pessoas que são hoje. Não quer se humilhar diante da presença de Deus. Agora, se fosse para pedir um carro, uma casa, humilhava, né? Chorava, borrava a maquiagem, bagunçava o cabelo tudo. Agora que ganhou tudo, que tá com casa nova, carro novo, não quer se humilhar diante da presença de Deus. Só que quando somos os humanos uma pessoa tão má, nós somos tão má, que nós não valorizamos a palavra de Deus, não obedecemos Ele, mas Deus teve compaixão da gente. Então, as pessoas, elas falam bem assim, a gente só quer o que nós queremos. Se eu quero uma casa, eu vou buscar. Aí depois que eu ganho, eu esqueço de Deus. Nós esquecemos de Deus quando uma coisa que a gente quer. Agora, você já parou para se perguntar, será que Deus está se agradando? Será que é uma coisa que Deus quer para minha vida? Será que Deus queria te dar um carro? Você tem que parar para pensar isso. Ou é você que quer, ou é Deus que queria te dar. Ou é você que está pedindo. E que vocês venham meditar nessa palavra que é Êxodo capítulo 10, versículo 2 e vai até o 4. E é isso.